E o Flamengo tem baixa de última hora e perde o seu principal zagueiro para o clássico contra o Vasco. Danilo está fora do jogo de sábado entre Flamengo e Vasco pela semifinal do Campeonato Carioca e eu vou já te explicar o motivo. Também vou falar da novidade no Engenhão que vai permitir um público maior para essa semifinal. Pensando em se prevenir de lesões, o Flamengo fez uma nova contratação e vai adotar um método super moderno para prevenir as lesões dentro do clube. Mas antes de trazer essas notícias do Flamengo, eu quero te convidar, torcedor rubro-negro, a clicar aqui em inscrever-se, ativar o sino de notificação e deixar o like nesse vídeo, porque aqui vamos falar do Clube de Regatas do Flamengo, nosso amor e nossa paixão. Vamos às notícias do Flamengo, começar falando do Danilo. A apuração do GE informou que o Danilo está fazendo um trabalho de controle de carga. Sofreu ali um incômodo, sentiu um incômodo muscular e não vai estar relacionado para esse jogo do Flamengo contra o Vasco pelo Campeonato Carioca, primeiro duelo da semifinal. Então ele está fazendo um trabalho especial para conseguir se recuperar. O Danilo, como a gente sabe, até então é o zagueiro titular da posição. Hoje é Danilo e mais um. Danilo, Léo Pereira, Danilo, Léo Ortiz, mas é difícil tirar ele do time titular do Flamengo. O cara joga uma barbaridade, joga muita bola o Danilo, cara. Realmente muito à frente dos outros zagueiros aqui do Brasil. E graças a Deus ele veio para o Flamengo. Quem criticou o Danilo, né, tem que pedir desculpa aí, porque realmente é um cara acima da média. Então não vai estar relacionado. Com isso, o Flamengo só teria o Léo Ortiz e o Léo Pereira como zagueiros titulares, tá? Então o João Vitor, de 18 anos, seria a única opção do Flamengo para zaga, né, de reserva. E aí o Flamengo não pode ir para uma partida desse tamanho só com um zagueiro reserva. Por conta disso, o Felipe Luiz decidiu então tirar o Iago da viagem da Libertadores Sub-20 e convocar ele para esse jogo contra o Vasco, que vai ser lá no Newton Santos. Bom, falando de Newton Santos, hoje o Batalhão Especial de Policionamento em Estádios, o BEP, ele aprovou o setor norte e sul para ser utilizado, tá? O mesmo BEP havia vetado a utilização desses setores por conta de segurança. Ele falou para o Vasco, olha, não vai dar de usar o setor norte e sul do Engenhão por conta de segurança. Mas aí o Vasco foi lá, conversou, se reuniu e eles entraram num acordo. Com isso, se não tivesse esses setores aí disponíveis para o público, isso ia influenciar em uma carga negativa para esse clássico. Menos 8 mil torcedores no estádio. E assim, o Vasco poderia jogar muito bem no Maracanã, mas ele decidiu que não queria jogar no Maracanã e a gente vê medo nisso. O Vasco está com medo de jogar no Maracanã contra o Flamengo. Isso é óbvio. Queria até jogar em São Januário, cara. Mas preferiu jogar lá. E assim, é estranho. Felipe Coutinho foi um dos jogadores que fez a publicação lá na rede social questionando o uso de grama sintética. E agora o Vasco vai lá e quer mandar um jogo no Newton Santos, que é grama sintética. Assim, é estranho, sabe? Mas tudo indica que o Vasco quer tirar o Flamengo na zona de conforto, porque na cabeça dele, se o Flamengo jogar no Maracanã, ele tem vantagem. Só que eles têm que entender que o Flamengo joga com vantagem em qualquer estádio do mundo, cara. Qualquer estádio do mundo o Flamengo joga com vantagem. Pode levar para qualquer lugar que o Vasco querer. O Flamengo continua sendo muito favorito para esse jogo, mas muito favorito. Isso aqui não é egocentrismo do torcedor, não é prepotência, nada do tipo. Os números indicam isso. A história recente indica isso. Então eu, mais do que ninguém, como torcedor rubro-negro, eu acredito numa vitória tranquila do Flamengo. Claro que é um clássico, tem as suas dificuldades, mas nada para o torcedor falar, meu Deus do céu, a gente não corre risco de perder, não. Muito difícil. Então o Flamengo vai jogar no Newton Santos. Jogo teve horário mudado, 15 minutos adiantado, aí o jogo estava marcado para 6 horas da tarde e agora vai ser 5h45 da tarde. Bom, falar do Varela. Varela, que é um dos jogadores que está com o seu contrato sendo encerrado em 2025, e ele falou sobre a questão de renovação com o Flamengo. A prioridade no momento do Flamengo é o Pulgar, mas o lateral já revelou que teve uma conversa inicial com o diretor de futebol do Flamengo, José Boto, que sinalizou ao próprio jogador o interesse em sua permanência. Abre aspas para o Varela. Ele disse o seguinte: eu troquei algumas palavras com Boto. Ele falou que a intenção é renovar. Eu estou muito feliz e quero ficar, mas ainda tenho um ano de contrato, muitos jogos, muito compromisso com essa camisa.
Temos um tempo para trabalhar e decidir o que é melhor. Varela também, nessa entrevista, ele falou sobre a questão de ser pouco valorizado no Flamengo, sobre ser improvisado na lateral esquerda. Felipe Luiz foi um que falou sobre essa questão de valorização do Varela. Ele diz que o torcedor não reconhece muito o quão importante ele é para o Flamengo, que a imprensa não reconhece muito. E aí ele disse o seguinte também: não é bom falar de mim, melhor que os outros falem. Agradecer ao Felipe Luiz por tudo que falou e por me colocar em campo. Agradeço aos meus companheiros pela confiança. Além disso, o Varela falou sobre jogar na lateral esquerda. Ele é um lateral direito de ofício, como a gente sabe. Ele disse o seguinte: é uma posição em que eu jogo, mas é outro perfil. Eu tive a confiança do treinador e dos meus companheiros. Como a gente sabe, ele jogou muito bem na lateral esquerda, realmente mostrando a sua qualidade técnica, mostrando por que é jogador de 2 Copas do Mundo pelo Uruguai. Então, cara, eu gosto do Varela. Eu acho que ele merece ficar, merece uma renovação, uma valorização salarial. Cara, nas mãos do Felipe Luiz, muitos jogadores que até então estavam com desconfiança por parte da torcida, eles estão mostrando seu valor. O Varela é um, e pelo visto o Alan também é um jogador que vai melhorar muito e vai evoluir muito nesse ano de 2025, graças ao Felipe Luiz. Bom, falando agora da nova contratação do Flamengo, tá? O Flamengo contratou um médico ultrassonografista e adota um novo método de prevenção de lesões. Câmaras hiperbáricas não são mais usadas, tá? Então o Flamengo contratou aí um ultrassonografista e comprou um aparelho de ultrassom mais moderno no mercado, pensando nessa questão de prevenção de lesão. Como nós sabemos, o Flamengo sofreu ano passado com muita força com questão de lesão, tá? Mas muitos jogadores que o Flamengo perdeu, e talvez esse foi um dos motivos para a gente ter sido um vexame na Libertadores. Claro que o técnico Tite não sabia lidar com um elenco grandioso e importante, né? Cheio de jogadores bons que o Flamengo tinha, mas uma coisa é certa, o Flamengo perdeu muitos jogadores. E aí essa questão de preservar um jogador numa partida agora, na outra, isso é importante e essencial, pensando em questão de lesão. A reformulação do Departamento Médico do Flamengo em 2025 também envolve uma mudança de filosofia no combate e prevenção das lesões. Como a gente sabe, ele contratou aí Bruno Hassel, médico ultrassonografista e radiologista, para ir de 2 a 3 vezes por semana no Ninho do Urubu e fazer o acompanhamento dos jogadores. Então, palmas para a diretoria, que está dando mais um passo em questão de se prevenir de lesão. Isso é muito importante, porque o calendário do Flamengo para esse ano é muito extenso, cheio de jogos. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu agradeço você que clicou e ficou até o final e te convido de novo. Se não é inscrito, clica aqui embaixo, inscrever-se, ativa o sino de notificação para não perder nenhum vídeo, porque aqui vamos falar sempre do Clube de Regatas do Flamengo, nosso amor e nossa paixão. Valeu, nação, até a próxima.